Ok, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para repor o conteúdo que eu não postei sobre os dias 10, 11 e 12, né? 10, 11 e 12 aí que infelizmente tive um problema no computador e as gravações que eu fiz desses dias se perderam. Então, para não ter nenhuma quebra na continuidade do conteúdo aí, tô gravando aqui esse vídeo bem sucinto mesmo, bem rapidinho, só para não ficar nenhum pedaço vago na continuidade aqui dos nossos conteúdos, tá bom? Nesses dias aí eu trabalhei duas aulas, né? Que foram o primeiro conteúdo seria da atividade complementar das semanas 1 e 2 do segundo PET, e o segundo conteúdo seria a semana 3 do segundo PET, né? Com o tema Chegada dos Portugueses ao Brasil. Então vamos começar aqui pelo começo, né? Começar pelo princípio. Então vamos lá. Na questão 1, aqui da atividade complementar, vocês já devem ter visto que a atividade complementar ela é baseada nas atividades do seu livro didático, né? Então vamos. Na questão 1, o enunciado diz o seguinte: no processo de formação do Estado moderno, vimos que vários grupos sociais aproximaram-se do rei. Explique por que os monarcas receberam esse apoio da nobreza e da burguesia. Ok? Por que os reis receberam o apoio da nobreza? Porque parte da nobreza via na monarquia um meio de conservar antigos privilégios, como a isenção de impostos e o recebimento de pensões e de altos postos no exército. Ok? E da burguesia? Eles receberam o apoio da burguesia porque a burguesia, por sua vez, né, percebendo a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios, também apoiou o rei, por meio de empréstimos, doações ou ocupando cargos na administração do reino. Tá bom? A questão 2, observe a sequência de mapas a seguir. Aqui a gente tem dois mapas, né? O primeiro mapa é o Reino da França em 1173. Olha aqui o Reino da França destacado em roxo. E depois o Reino da França em 1230, aqui em roxo também. Olha só o quanto cresceu o Reino da França nesse intervalo de tempo, né? Então vamos lá. O mapa à esquerda representa o território da França antes do reino de Filipe Augusto, de 1180 a 1223. O mapa à direita, a França depois dele. Então aqui é antes de Filipe Augusto, depois de Filipe Augusto. Tá bom? E a letra A. O que se pode concluir comparando os dois mapas? Comparando os dois mapas, percebe-se que, sob Filipe Augusto, o território da França tornou-se 3 vezes maior. Ok? E a letra B. De que forma o rei Filipe Augusto agiu para conseguir o que vemos representado no mapa da direita? Como ele agiu, pessoal? Esse rei conquistou feudos imensos casando-se por interesse, comprando terras dos nobres e usando a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o poder real. Ok? Só conferir um negócio aqui. É isso aí mesmo. Continuando. Questão 4. Numa resposta aos parlamentares franceses, Luís XV disse: é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que os meus tribunais recebem a sua autoridade. É unicamente a mim que pertence o poder legislativo, sem independência e sem partilha. Toda a ordem pública emana de mim, e os direitos e interesses da nação estão necessariamente unidos com os meus e repousam inteiramente nas minhas mãos. Ok? Uma fala aqui que representa bastante o poder absolutista, né? E vamos lá, aqui temos uma outra fonte, né? Que é o detalhe de um portão do Palácio de Versalhes, em que Luís XIV, bisavô de Luís XV, é representado como Sol. Né? É uma obra aqui do século XVII. Tá bom? Então vamos lá, letra A. Copie no seu caderno um trecho que expresse o absolutismo monárquico. É um trecho daquele texto lá. É uma resposta pessoal, né? Mas na verdade todas as frases, né, várias frases do texto valem para ilustrar o conceito de absolutismo monárquico, pelo qual
O poder do Estado emana unicamente do próprio rei. Por exemplo, é somente em minha pessoa que reside o poder soberano. Ok? Aqui a letra B, justifique a sua escolha. Aí você vai, né, fazer a sua justificativa. Mas o trecho citado parece bastante claro, não concedendo ao povo, à igreja, à aristocracia e aos costumes nenhuma capacidade de limitar ou controlar o poder do rei de governar de forma absolutista. Ok? E a letra C, o que o rei diz a respeito dos direitos e interesses da nação? Ele afirma que os direitos e interesses da nação estão unidos aos seus, e o que é mais importante, eles repousam nas mãos dele. Ok? Avançando aqui. Questão 5. O absolutismo é um regime político que se caracteriza por uma grande concentração de poderes nas mãos do rei. Explique como cada um dos fatores abaixo relacionados contribuiu para o estabelecimento do absolutismo. A imprensa, como a imprensa influenciou, contribuiu para o absolutismo. Ela melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, facilitando o aumento do controle do rei sobre seus súditos. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante enfraqueceu o poder universal do Papa, propiciando assim o fortalecimento do poder real. E a letra C, a política de caça às bruxas. Os reis espalhavam pânico no campo, acusando um grande número de homens e mulheres de praticarem a feitiçaria. Assim, sob o pretexto de eliminar a feitiçaria, os reis submeteram as populações camponesas de seus reinos e aumentaram o seu poder. Ok? A questão 6. Responda com base no texto a seguir. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. Como não há poder sem a vontade de Deus, todo governo, seja qual for a sua origem, justo ou injusto, pacífico ou violento, é legítimo. Todo depositário da autoridade é sagrado. Revoltar-se contra ele é cometer um sacrilégio. Sacrilégio seria desrespeito a uma pessoa ou coisa sagrada. Ok? Isso aqui é um texto que está defendendo a ideia do direito divino, né? De que o rei ele governa porque Deus o escolheu para governar, né? Que Deus escolheu a sua família para governar. É uma ideia que era defendida tanto pela igreja quanto pelas monarquias do período absolutista. Vamos lá, letra A. Como o trono do rei é definido no texto, ele é definido como o trono do próprio Deus. Letra B. O que o autor diz sobre o governo? Comente. Ele diz que todo governo é legítimo, seja ele justo ou injusto, seja ele pacífico ou violento. Vale a gente também estimular a percepção, né, de Bossuet. Bossuet é o nome do autor aqui do texto, né? Que ele procura conferir a legitimidade ao absolutismo. Ele fala, por exemplo, aqui, ó, como não há poder sem a vontade de Deus, todo governo, justo ou injusto, pacífico ou violento, é legítimo, né? Toda autoridade é sagrada. Se revoltar, se desobedecer, né, a esse poder é um sacrilégio, né? E a letra C, a que teoria podemos associar o texto? Esse trecho pode ser associado à teoria do direito divino dos reis. Ok? E a questão 7. Avalie as alternativas e escreva no caderno V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Letra A. Na Inglaterra, a política mercantilista foi aplicada de forma ampla pela Rainha Elizabeth I, 1558-1603, que se empenhou em incentivar o comércio exterior e a maria mercante. Verdadeiro. Letra B. Elizabeth I concedia prêmios e isenção de impostos às manufaturas estrangeiras e, ao mesmo tempo, aumentava os impostos alfandegários sobre os tecidos ingleses. Essa é falsa, pessoal. Ok? Essa ideia aí de conceder benefícios a empresas de outros países, ela vai contra os princípios mercantilistas. Ok? Então, essa é falsa.
A letra C. A monarquia inglesa também acumulou capitais combatendo a prática da pirataria nas costas da América, da África e da Ásia. Essa aí também é falsa, pessoal, porque a monarquia inglesa, pelo contrário, né, ela financiou, ela patrocinou, ela se aliou aos piratas, né? Eles se tornaram os corsários. Então, a letra C é falsa. E a letra D, por meio do exclusivo colonial e da prática da pirataria, as monarquias absolutistas europeias retiraram grandes quantidades de riquezas da África e da América. Essa aqui é verdadeira, ok? Então seria VFFV. Seguindo aqui. Aí o PET não, né? Tem esse texto de apoio aqui para a gente fazer uma reflexão e dar seguimento. O texto ele tem o título Protecionismo no Desenvolvimento Econômico. Vamos lá. Não é nova a questão do protecionismo no pensamento econômico. Muito pelo contrário, o tema acompanha o pensamento desde o esboço das primeiras correntes. Já na literatura mercantilista, por exemplo, o protecionismo era justificado como meio de se obterem excedentes da balança comercial em detrimento dos interesses dos demais países. Tais práticas também fundamentavam-se no argumento de proteção a indústrias específicas, aquelas ligadas a setores de segurança nacional, como a marinha, e aos setores industriais ainda não totalmente consolidados. Nesse sentido, temos as Navigation Acts e as Corn Laws, leis de proteção aos setores de navegação e agricultura, respectivamente, implantadas pela Inglaterra no século XVIII, como medida de proteção de sua indústria à Holanda, que ameaçava a hegemonia do mercado interno inglês. A adoção de políticas protecionistas, entretanto, logo perdeu força com o estabelecimento quase uníssono da doutrina liberal na produção do pensamento econômico. Adam Smith e John Locke, como grandes expoentes da corrente liberal, assim como John Stuart Mill, condenavam veementemente tais práticas. Cabe dizer que, no caso deste último autor, é curioso notar que prevê ressalvas ao livre comércio em determinadas situações, ao qual trata como exceção, como por exemplo nos casos das indústrias ainda pouco desenvolvidas, as quais, por sua falta de experiência e ainda não dotadas de vantagens competitivas, é o caso do setor agricultor inglês, por exemplo, não teriam condições de concorrer livremente com os demais países. Tal adoção, entretanto, deveria se dar apenas pelo tempo em que essa indústria necessitasse para superar o fator desvantajoso em relação aos demais países. Ok? Esse texto aí de Bruno Nogueira. Então vamos aqui. Cruzando fontes. A primeira fonte, o texto abaixo faz parte de uma lei inglesa de 1660. Leia-o com atenção e responda as questões a seguir. Vamos lá. Lei inglesa de 1660. Para o andamento dos navios e o estímulo à navegação dessa nação, fica estipulado que, a partir do 1º dia de dezembro de 1660, nenhum artigo ou mercadoria de qualquer espécie será importado ou exportado das nossas terras, ilhas, plantações ou territórios de propriedade ou posse de Sua Majestade, na Ásia, África ou América, em qualquer outro navio ou navios de qualquer tipo, mas nos navios que realmente e sem fraude pertencerem apenas ao povo da Inglaterra, ou Irlanda ou domínio de Gales, ou construídos e pertencentes a qualquer das ditas terras, ilhas, plantações ou territórios como verdadeiros proprietários e dos quais o mestre e 3/4 dos marinheiros, pelo menos, sejam ingleses. Ou seja, né, todo o comércio, todo o consumo que for feito na Inglaterra, ele deve ser feito usando-se a marinha inglesa, né, seja com navios ingleses, seja com a maioria dos tripulantes, né, de nacionalidade inglesa. Ok? Avançando aqui. Aí vem a segunda fonte, né? A rainha Elizabeth, acompanhada por cavaleiros e damas da corte, é carregada no palácio de Winterhall.
principal residência dos reis ingleses em Londres, entre 1530 e 1698. Essa é uma pintura atribuída a Robert Pike, né, em 1580. Ok? Vamos lá a questão. Letra A. O que a monarquia inglesa pretendia com essa lei de 1660? O governo inglês pretendia garantir para a Marinha Britânica o monopólio do comércio com suas colônias na Ásia, na África ou na América. Dessa forma, a monarquia inglesa incentivava o comércio, a navegação e a indústria naval da Grã-Bretanha, né, que é composta por Inglaterra, Escócia e País de Gales. Letra B. As monarquias absolutistas adotaram um conjunto de práticas econômicas chamadas mais tarde de mercantilismo. A qual das características do mercantilismo esse documento pode ser associado? Ele pode ser associado, né, pessoal, ao protecionismo. Vale também comentar, pessoal, que com essa lei a monarquia inglesa buscava vencer a Holanda na competição pelo domínio comercial nos mares. Ok? E a letra C. Que afirmação do texto da lei indica que ela foi aprovada na época do absolutismo real? A afirmação, né, de que todos os territórios sob o domínio inglês eram propriedade ou posse da rainha. Essa afirmação, ela comprova, né, ela confirma que foi um texto, né, que foi escrito na época do absolutismo real. A letra D. O que a imagem da fonte 2 sugere sobre a Rainha Elizabeth I? A imagem sugere o imenso poder da Rainha Elizabeth I. Né? Vale ressaltar também que esse tipo de cortejo servia para reforçar a ideia de que o poder real estava acima de todos, inclusive do parlamento. E a letra E. Que relação se pode estabelecer entre a fonte 1 e a fonte 2? O protecionismo expresso na lei de 1660, na fonte 1, foi uma prática econômica característica das monarquias absolutistas, como a de Elizabeth I, representada na pintura da fonte 2. Então é isso, pessoal. Agora vamos passar aqui para a semana 3 do PET 2, ok? Com o tema A Chegada dos Portugueses ao Brasil. Recomendo, né, vocês que estão vendo esse vídeo, que se inscrevam no nosso canal, Professor Edivaldo História, que curtam, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no canal, clique no sininho, o combo YouTube aí para ajudar a gente. E também siga o canal do professor Dimas Antônio, parte dos conteúdos da nossa aula foram embasados nos vídeos dele, né? Então vocês, por favor, né, se inscrevam, cliquem no sininho, curtam e compartilhem os vídeos dele também. Então vamos lá. Quando a gente fala na chegada dos portugueses aqui, a gente está falando sobre um processo que é o processo de expansão marítima, cujo principal objetivo era buscar novas rotas para se chegar às Índias, né? Esse comércio que a Europa fazia com as Índias era muito popular, gerava muita riqueza dentro do território da Europa, né? O comércio das especiarias, né? Que eram vários temperos, eram temperos, noz moscada, cravo, canela, pimenta do reino, né? Vários outros. E não só isso, né? Também haviam tapetes, tecidos, seda, porcelanas, né? Tudo isso aí que era comercializado, não só na Índia, mas em todo o Oriente, né? Para a Europa. E essa rota, esse trajeto era feito principalmente por mar, pelo meio do mar Mediterrâneo, né? Mas a partir do momento que o Império Bizantino caiu e foi tomado pelos turcos otomanos, a gente vai ter um governo islâmico se estabelecendo aí numa rota que era muito usada pelos cristãos europeus para chegarem até as Índias, né, para poderem fazer esse comércio. Então eles vão ter que buscar novas rotas, novos caminhos para chegar até as Índias. A primeira ideia foi contornar a África, né? E assim eles o fizeram e chegaram, né, pela primeira vez nas Índias por esse caminho aí com a expedição do Vasco da Gama. A segunda ideia era contornar o globo. Já se tinha a noção, né, de que a Terra era redonda e Cristóvão Colombo ele liderou a expedição para contornando o globo chegar até as Índias. Só que aí no meio do caminho ele acabou chegando nas Antilhas, né, nas ilhas do Caribe e descobriu entre muitas aspas, né, porque já haviam populações humanas, chegou até a América.
a gente vai ter aí também, seguindo mais ou menos esse mesmo caminho aí, né? Portugal, que dizem-se, né, que eles estavam buscando de alguma forma fazer o contorno da África para chegar até as Índias, né, acabaram aportando inicialmente aí no Brasil. Aí existem várias teorias. Tem gente que diz que ocorreu uma tempestade, que eles perderam o rumo e acabaram chegando no Brasil. Mas você pensa, caramba, que tempestade, né? Para conseguir fazer um desvio desse tamanho de rota. Mas enfim, né? Dentro desse contexto aí, Portugal chegou até o Brasil, ok? O primeiro contato entre a Europa e o Novo Mundo, né? No caso, o primeiro contato entre os nativos brasileiros, né? E os portugueses, os europeus, o Velho e o Novo Mundo. Vamos lá. Aqui a gente tem um mapa representando a ideia que os europeus tinham, né, do mundo antes da expansão marítima. Para a gente ter uma noção do quanto a cartografia ela se desenvolveu, né, após a expansão marítima. Ok? A gente vê aqui, né, que tem o pedaço da Europa, aqui o pedaço do Oriente, aqui só a parte de cima, né, só a parte norte da África e aqui as Índias, né? Então era só o que eles conheciam mesmo. O conhecimento de mundo, o mundo cresceu, né, entre aspas, o mundo cresceu após a expansão marítima. Vamos lá, Novo Mundo. Os primeiros europeus a chegarem na América foram os espanhóis, liderados pelo genovês Cristóvão Colombo, em 1492. Inicialmente achavam que estavam nas Índias, mas perceberam que estavam em um novo mundo, ou seja, um território desconhecido até então. Quando voltaram para a Europa, os portugueses souberam da nova descoberta e exigiram uma parte desse território. Então, os europeus e os espanhóis vão começar a disputar, né, esse território e eles vão chegar num acordo que é o Tratado das Tordesilhas. O Tratado das Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494, na vila espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram através de uma linha imaginária as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Aqui a gente tem uma representação da época, né, da divisão feita pelo Tratado das Tordesilhas. O lado aqui à esquerda seria da Espanha e o lado à direita de Portugal. Aqui a gente tem uma representação mais clara, né, mais atual, de como que seria na prática esse Tratado das Tordesilhas. A parte amarela de Portugal e a parte verde da Espanha. Novo Mundo. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500. Nesse dia, navegantes liderados por Pedro Álvares Cabral desembarcaram na região da atual cidade de Porto Seguro. Lá permaneceram do dia 22 de abril a 2 de maio de 1500. O principal testemunho escrito da chegada dos portugueses foi o relato do escrivão Pero Vaz de Caminha, que passou a história como a Carta de Caminha. Okay? Vamos ver aqui uma imagem, né, desse primeiro contato, uma representação artística aí, desse primeiro contato entre os nativos e os povos portugueses, né? E a Carta de Caminha ela vai representar um pouco sobre uma das principais fontes históricas, inclusive, desse evento, sobre como que se deu esse primeiro encontro, ok? Então vamos lá. Um pouco sobre a Carta de Caminha aqui de 1500. O encontro gerou um estranhamento entre as duas partes. Um dos portugueses, Pero Vaz de Caminha, ficou responsável por relatar o que havia encontrado. Escreveu uma carta com as seguintes informações. Geralmente nessas expedições sempre havia um escrivão, né, que era enviado pela coroa. Ele era um funcionário ligado diretamente à coroa e o objetivo dele era fazer relatos, né, era fazer tipo uma ata de tudo que aconteceu na viagem e depois encaminhar esse relato aos reis, né, manter a coroa informada de tudo que estava acontecendo no processo de expansão marítima. Caminha disse sobre os nativos, né? Eles eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas.
vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez que pousassem os arcos. E eles pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, pois o mar quebrava na costa. Aqui ele fala que o mar quebrava na costa, né, dando a entender que o barulho do mar estava impedindo uma comunicação mais clara deles. Mas na verdade o que estava impedindo era a distância enorme, né, entre uma cultura e outra, os idiomas diferentes, a visão de mundo diferente, né? Então acredita-se, né? Acredita-se não, né, pessoal? Foi mesmo que esse primeiro contato, essa primeira comunicação que foi estabelecida entre os portugueses e os índios foi uma linguagem muito primitiva, foi assim uma coisa bem instintiva mesmo da nossa espécie, ok? Continuando aqui a visão de Caminha sobre os nativos. A feição deles é serem pardos, de maneira avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados, e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Então aqui ele representa mais uma vez, ele enaltece, né, a questão deles estarem nus. Isso aí era um espanto enorme, né, para uma cultura católica, uma cultura religiosa e repressora, né, como era a cultura europeia da época. E ele também dá destaque para os alargadores que eles usavam nos lábios, né? Inclusive esses alargadores na cultura tupinambá só os índios homens que usam, que representam rituais de passagem mesmo, né, da fase da infância e da juventude para a fase adulta, que são símbolos da coragem, né, da capacidade de guerra desses indivíduos, né, desses indivíduos nativos. E aí ele continua falando um pouco mais sobre o território, né? Ele fala: as águas são muitas, infindas, e de tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Ou seja, é um local que é bom para plantar de tudo, né? E ele continua: porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve em ela lançar, né? Em ela deve lançar. Ou seja, ele está se referindo a salvar, a converter, né, esses nativos, a impor o catecismo, o catolicismo a esses nativos, num processo de aculturação. Quando a gente fala aculturação, a gente está falando que eliminar uma cultura indesejada para implantar uma cultura que é desejada. No caso, a cultura indesejada é a cultura dos nativos, a cultura milenar, né, que eles já tinham, que era passada de geração em geração, pela tradição oral, né, pelos costumes. A ideia dos portugueses era eliminar isso tudo e fazer eles aprenderem a rezar o Pai Nosso, fazer eles aprenderem, né, se tornarem bons cristãos, né? A ideia é essa. Tem mais um pedaço aqui da carta do Pero Vaz de Caminha que ele fala sobre o estranhamento dos indígenas com os portugueses, né? Ele fala assim: os indígenas também tiveram um estranhamento com os portugueses. Quando ofereceram vinho e mostraram uma galinha aos indígenas, eles ficaram espantados, pois não conheciam. As roupas dos portugueses também eram bastante diferentes para eles. Ok? Avançando aqui mais um pouco. Agora vem a questão, né? A correção. A número 1. É possível afirmar que os portugueses chegaram ao Brasil por acaso? Justifique. O que a gente pode estar respondendo, pessoal? Existem discussões sobre isso. Alguns historiadores acreditam que os portugueses já tinham informações das terras onde hoje é o Brasil. Eles já sabiam que existia um continente, né? Inclusive, eles descobriram em 1500, mas em Deixa eu ver se eu consigo me lembrar corretamente. Se eu não me engano, eu acho que foi em 1494 ou 1496 que foi estabelecido o Tratado das Tordesilhas. Ou seja, eles chegaram aqui depois que já havia o Tratado das Tordesilhas, né? Mas enfim,
Então, alguns historiadores acreditam que eles já tinham essa informação, mas também tem outros, né, que ainda acreditam que foi um erro no caminho para as Índias que trouxe Cabral até a costa. Pode ser que eles tenham chegado aqui por um erro mesmo, né? Pode ser que a expedição ela não tivesse o objetivo de vir para a América, mas que eles já sabiam que tinha alguma coisa por aqui. Isso aí eles deveriam saber, né? Acredito eu que eles sabiam sim. Aqui é a questão 2. Explique o que foi o Tratado das Tordesilhas. O Tratado das Tordesilhas foi um documento assinado por Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Ok? Aqui a questão 3. Releia o trecho da Carta de Caminha e analise quais os estranhamentos entre os dois povos durante o encontro. Né? Aí o professor Dimas ele faz um destaque aqui, né, em partes do texto. Por exemplo, os portugueses eles falavam que os índios andavam nus, sem nenhuma cobertura, e que nem estimavam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. Ambos traziam nos beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, né? E sobre os índios, em relação aos portugueses, ele relata o seguinte, que os indígenas também tiveram um estranhamento com os portugueses. Quando ofereceram vinho e mostraram uma galinha aos indígenas, eles ficaram espantados, pois não a conheciam, né? Não conheciam essa espécie. E as roupas dos portugueses também eram bastante diferentes para eles, tá bom? E aqui é o número 4. Observe o seguinte trecho da Carta de Caminha. O melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E a letra A. Identifique o sentido do termo salvar essa gente. Quer dizer o que, pessoal? Quer dizer levar o cristianismo, catequizar os índios e ensinar os valores e costumes da Europa. Ok? A letra B. Explique por que é importante para os portugueses salvar os indígenas. Por quê, pessoal? A Igreja apoiou as grandes navegações com o interesse de levar a religião católica para outros povos, aumentando assim a sua influência. A Igreja, né, Igreja Católica, que tinha perdido muita influência devido à Reforma Protestante, né, ela buscava de alguma forma expandir aí a sua presença no globo. E ela deu seu apoio à expansão marítima, né, justamente visando alcançar esse objetivo. É isso, pessoal. Por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem nossos vídeos, cliquem no sininho e vamos todos estudar história. E também sigam o canal do professor Dimas Antônio. Ok? É isso. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês e até a próxima. Valeu!